Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei eterna aliança. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém? Senhor, nos apresentamos ao Senhor, diante da Tua palavra nesta noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos encha de um coração, ó Senhor Deus, penitente, prontos, ó Senhor Deus, para ser transformados, pronto para ser curados, pronto para ser, Senhor Deus, moldados segundo a Tua palavra. Fala-nos, ó Senhor Deus, dá-nos orientação, enche-nos, ó Senhor Deus, e que saiamos daqui, Senhor Deus, totalmente encharcados da responsabilidade e do sacerdócio do Senhor, no nome de Jesus. O ministério do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. O Espírito Santo, ele tem um ministério de restauração. O Espírito Santo vem sobre o indivíduo, o Espírito Santo vem sobre nós, para restaurar em nós tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi roubado. O Espírito Santo tem esse ministério de restaurar em nós a vida, a glória de Deus. Mas principalmente tem o ministério de restaurar em nós a presença de Deus. Mas para que o Espírito Santo restaura o indivíduo? O Espírito Santo restaura o indivíduo para que ele possa ser um agente restaurador dentro do contexto em que ele está. E qual é esse contexto? O contexto em que o Espírito Santo restaura o indivíduo é para que ele seja um agente restaurador na sua família.
Uma vez que o Espírito Santo vem restaurando, trazendo luz aos cegos, endireitando os caminhos do coxo, transformando aqueles que estão em tristeza em alegria, vestes de louvor ao invés de pranto, e faz desse indivíduo cambaleante, sem esperança, um carvalho de justiça, para que ele possa ser um agente de restauração na sua família. Então é visando a família, é visando essa estrutura. E a família, ela é um projeto de Deus. A família é um projeto que nasce no coração de Deus. Deus não criou o homem, e Deus não criou a mulher para viverem solitários, sozinhos, mas que vivam em família. Deus restaura o homem, para que ele constitua, para que ele forme uma família, porque é na família que a presença de Deus se manifesta. A família é o lugar onde a presença de Deus se manifesta de forma intensa, de forma completa, de forma vívida. A família é o lugar da presença de Deus. E toda família tem uma função sacerdotal. Quando Deus cria o homem e a mulher. Mas Deus cria o homem com autoridade sobre a terra. É o homem que domina sobre a terra, que gera sobre a terra toda a autoridade de Deus. Deus não estabelece essa autoridade sobre a terra diretamente, mas Ele leva o homem sobre a terra. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio sobre todos os animais da terra, que se movem no céu, que andam na terra e que se movem nos mares. Então, tanto o homem quanto a mulher, ou seja, a família, é constituída sacerdotes. No nosso texto, está dizendo: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Então, a família, ela é restaurada, mas ela é restaurada em uma função chamada sacerdócio. A família é chamada para ser sacerdotes de Deus. Amém? Glória a Deus. Por isso que o nosso inimigo age tanto para destruir, para deformar, para desestruturar a família. Na queda, quando a Eva oferece o fruto para Adão, correto? Correto? Não! Eva oferece o fruto para quem? Abre lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Fala que Eva, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também a quem? Ao marido. Não deu ao indivíduo Adão, não deu ao homem, deu ao seu marido. Ou seja, na queda há uma desestruturação, há uma quebra da estrutura da família. Eva dá ao seu marido.
Então a família é alvo. Eu costumo dizer que tem duas pessoas de olho na sua família: Deus e o diabo. E há uma intenção do maligno em desestruturar o conceito de família na nossa nação. Há uma intenção de deformar, de tirar a identidade, de mudar o conceito de família que hoje nós conhecemos. E nós, como os cristãos, nós, como os discípulos de Jesus, nós precisamos ter no coração, um coração formado pela palavra de Deus. Para quê? Para que Deus restaure em nós esse conceito de família. Porque se uma família perde a sua identidade, ela também perde a sua função sacerdotal. E se ela perde a sua função sacerdotal, ela perde a sua autoridade. E se uma família perde a sua autoridade, ela perde a sua utilidade. E por isso, meus queridos, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender que o Senhor tem em mente uma família restaurada. Somente famílias restauradas podem restaurar o seu ambiente. Se Deus usa o indivíduo que é cheio do Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então o Evangelho, quando chega no indivíduo, porque o Evangelho, ele chega no indivíduo. Mas o alvo final é a sua família. O Evangelho chega no indivíduo para que abençoar a sua família. Mas uma família abençoada e restaurada pelo Evangelho, ela será usada para restaurar a nação. Então, se o indivíduo é o cerne da restauração do Espírito Santo na família, a família é o cerne da restauração de uma nação. Se eu tenho famílias estruturadas, se eu tenho famílias com a função sacerdotal restaurada, se eu tenho famílias conscientes de que elas nasceram para servir ao Senhor e que elas servem ao Senhor diante do Senhor, elas restaurarão, edificarão, ou seja, como está escrito lá no versículo, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Mas se eu não tenho famílias restauradas, os lugares, os ambientes, a cultura, todas a estrutura na nação é destruída. Destruindo a família, eu impeço que uma nação seja uma nação debaixo da ação do poder do Espírito Santo. Por isso nós temos a responsabilidade de trazer restauração a famílias. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que nós levamos esperança. Por isso que nós ensinamos os nossos filhos. Por isso que nós ministramos aos casais. Por isso que nós ministramos às mulheres. Por isso que nós ministramos aos homens. Por isso que nós ministramos às crianças, aos adolescentes. Para quê? Para que o poder do Espírito Santo venha sobre as nossas famílias. Para que o poder do Espírito Santo enche os nossos lares,
para que o poder do Espírito Santo venha sobre nós, e com famílias restauradas, nós restauramos outras famílias, e quanto mais famílias restauradas, mais a nossa nação será restaurada pelo poder do Evangelho que há na cruz do Calvário. Nós temos uma missão, mas para isso, nós precisamos que as nossas famílias sejam famílias sacerdotais. Mas, Max, esse negócio de sacerdote, eu não entendo, mas é o alvo de Deus. É o alvo de Deus que Ele tenha um povo totalmente formado por um reino totalmente formado de sacerdotes. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 ao 6, fala o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos. Deus está falando isso para quem? Para Israel. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí você pode ver lá, não, mas foi para os filhos de Israel, foi para os israelitas, não foi para mim. Eu sou brasileiro, Max, eu nasci, foi para jogar futebol, eu nasci, foi para ter samba no pé, eu nasci, meu irmão, eu sou brasileiro. Deus falou isso para Israel. Ah, é? Mas uma vez que você crê no Senhor Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, você entrou nessa promessa de ser sacerdote do Senhor. Ah, mas isso é no Velho Testamento. Então vamos ler em 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Muitos de nós temos esquecido isso, e vivemos pelos padrões humanos, vivemos pelos padrões desses séculos, e não exercemos os padrões sacerdotais da família. Muitos dos conceitos de Deus são colocados de lado. Por quê? Porque é tirado da nossa consciência o conceito de família sacerdotal. Dentro de uma família sacerdotal, cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar. O homem é o cabeça, a mulher é a auxiliadora idônea, e os filhos são as flechas. E hoje nós vivemos uma pandemia, mas não é do coronavírus, é do mundanismo, nas nossas casas. Hoje, nós temos os homens hoje, eles não têm uma consciência de que eles são sacerdotes, e que eles são cabeça, e eles vivem sem noção da sua missão para com Deus. Os homens hoje vivem sem um direcionamento daquilo que Deus quer deles. E as mulheres, ao verem os homens desnorteados, sem orientação, tentam assumir um papel para o qual ela não foi constituída. Quando não se tem um cabeça dentro de casa, então a mulher tenta assumir esse lugar. Mas ela não foi criada para ser cabeça, ela foi criada para ser o quê? Auxiliadora idônea.
E os filhos, vendo tanto o pai quanto a mãe batendo cabeça nas suas funções, eles se rebelam, eles não querem esse tipo de família. Eles falam: eu não quero parecer nem com meu pai, e eu não quero parecer nem com a minha mãe. Parece que eles estão disformes, eles não têm forma. Eu quero ser outra coisa. E hoje, os nossos filhos e as nossas filhas não querem mais constituir família. Por quê? Porque nós esquecemos. Nós esquecemos que a família é o lugar da presença de Deus. Que a família é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. E se a presença de Deus está na família, nós somos sacerdotes dessa presença. Nós somos sacerdotes. Precisamos restaurar o sacerdócio dentro das nossas famílias. Assumirmos as posições, funções e valores ministrados pelo Senhor através da sua palavra. Isso é restauração. Mas para que haja restauração, precisa haver um verdadeiro evangelho. A restauração começa quando o evangelho vivo, não o evangelho açucarado, não o evangelho Nutella, não esse evangelho sem eira nem beira. Eu estava conversando esses dias, o evangelho, ele é uma hidrelétrica potente, forte, que gera 24 horas por dia energia de alta voltagem. É um Itaipu que não para de gerar energia. E essa energia, ela precisa chegar até as nossas famílias. Só que no trajeto dessa hidrelétrica até as nossas famílias, nós fazemos vários gatos. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho do coach, é o evangelho da cura, é o evangelho, menos o evangelho da cruz. É o evangelho da troca, é o evangelho do bem-estar, é o evangelho do ser feliz, é o evangelho do sucesso, menos o evangelho de ser discípulo de Jesus. E aí, chega aquela energia fraca, aquela energia mirrada, aquela coisa que não muda as nossas vidas, aquela coisa que parece que, eu senti gostosinho aqui no culto hoje, mas amanhã você vai continuar vivendo a desgraceira que você vive. Seus filhos indo para o inferno, sua mulher tentando fazer o que você não faz, você tentando encontrar na rua o que você não encontra em casa. E aí, meus queridos, nós precisamos restaurar o evangelho. E o evangelho é o seguinte: o primeiro passo para o evangelho das nossas vidas chama-se arrependimento. E arrependimento, meus queridos, não é uma dica, não é uma sugestão, é um mandamento. Arrependei-vos e convertei-vos. Não é uma coisa que você, eu vou ver se eu me arrependo. Se você não se arrepender, vocês morrerão nos vossos pecados. Assim diz o Senhor Jesus. Arrependimento não é algo que eu vou ver se eu quero. Todo aquele que não olhar para a cruz e não ver na cruz a si mesmo, pregado lá, em Cristo Jesus, morrerá nos seus pecados. E no processo de arrependimento, na família, o primeiro que precisa se arrepender é o homem.
O cabeça. O primeiro que precisa se arrepender. Por quê? Porque o homem é o sacerdote na sua família. E o primeiro a se arrepender e a se curvar dentro de uma casa deve ser o homem. O homem não pode demorar em se voltar para o Senhor. O homem é responsável por dar o tom em relação às coisas espirituais dentro do seu lar. O homem, em muitas ocasiões, meus queridos, o homem peca. E o homem peca, muitas vezes, por omissão, e o homem peca também por comissão. Como assim? Por comissão, ele peca de fazer o que Deus não mandou fazer. Ele faz aquilo que Deus falou para ele não fazer. Ele vai e faz. Isso é pecar por... Mas pecar por omissão é não fazer o que Deus mandou ele fazer. Deus mandou você fazer e você não faz. Você dá uma de Joãozinho sem braço. Você já viu esse demônio? É o demônio chamado Joãozinho sem braço. Deus manda você fazer uma coisa, você faz aquela cara de bobo. Não é comigo. Não fui eu. É o que você está pensando agora. Você está pensando assim, nossa, mas se o meu irmão tivesse aqui agora, essa palavra era para ele. Não, essa palavra é para você. Não é para a pessoa que não estava aqui. A pessoa que não está aqui vai ver na internet. É o espírito do Joãozinho sem braço. E o espírito do Joãozinho sem braço pegou Adão. Por quê? Porque Deus falou o seguinte, Adão, pode comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque do dia que você comer dela, certamente morrerás. Amém? Pergunta, Deus falou isso para quem? Falou para o homem. Deus não falou isso para a mulher, porque a mulher não estava, nem existia nesse momento, nem foi criada nesse momento. A mulher não tinha sido feita nesse momento. E aí logo após, Deus vira e fala assim, não é bom que o homem esteja só, e cria a mulher, da costela de Adão. Aí Deus vai e repete para a mulher, não é? Deus não repete para a mulher. E aí, meu irmão, a mulher, como um ser muito inteligente, ela já nasce sabendo. Não é? Não. Então, quem tinha a obrigação de falar para a mulher que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que ele faz? Ele fala mal falado. Ele faz as coisas relaxadamente. Porque quando a serpente pergunta para a mulher, olha, foi assim que Deus disse, que não pode comer de nenhuma árvore, Deus vai matar vocês de fome. A mulher fala, não, a gente pode comer. Só a gente não pode tocar na árvore do conhecimento do mal e nem comer dela. Deus não falou que não era para tocar. Isso fala da negligência de Adão em ensinar a sua família. Em ser sacerdote. Então, muitas vezes, o homem peca por omissão na sua função de ser sacerdote. Na omissão de dar direção. Olha, Eva, olha, mulher, aquela árvore ali, você não pode comer dela. E hoje, não sei se vocês perceberam, eu quero falar das responsabilidades do homem.
Eu só estou vendo sorriso na boca das mulheres, né, meu irmão? Mas dia 30 está chegando. Dia 30 a Ivone vai estar com o microfone. E hoje eu quero falar de 4 responsabilidades do homem como sacerdotes. Eu quero falar de 4 para os homens casados e para os homens que vão casar. A primeira responsabilidade está lá em Levítico 6, do 8 ao 13. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, presta atenção, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Ponto. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É responsabilidade do sacerdote, ou seja, do marido, colocar lenha no fogo do altar do sacrifício todos os dias. Não se pode deixar o fogo apagar. É responsabilidade do homem colocar lenha no fogo do altar do sacrifício. Não deixar o fogo apagar. O holocausto era feito todos os dias, e o fogo precisava estar aceso da noite até de manhã, e de manhã ele entrava lá e colocava mais lenha. Agora eu quero te perguntar uma coisa: quantas vezes a sua esposa ou seus filhos te flagraram de joelhos orando? Quantas vezes o seu filho te flagrou de choro diante do Senhor? Quantas vezes a sua mulher levantou primeiro que você da cama? Não era porque você estava doente, não. É porque você estava com preguiça. O homem tem a responsabilidade de trazer, de ministrar a presença de Deus para o seu lar. Todos os dias, nós, como homens, precisamos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, porque a responsabilidade da presença de Deus nos nossos lares é do cabeça, é do homem. Os nossos filhos precisam ver nós de joelhos, os nossos filhos precisam ver a lágrima descendo nos nossos olhos. Os nossos filhos precisam ver nós abrindo a Bíblia e buscando orientação. Os nossos filhos precisam ver que no dia da aflição, nós falamos, igual o irmão Alfeu falou: mesmo que não haja arroz, mesmo que não haja feijão, mesmo que eu perca o emprego, o meu coração se alegrará no Senhor da minha salvação, pois Ele é o meu refúgio, Ele é a minha salvação. Quantas vezes, ao invés de louvor, os nossos filhos têm ouvido de nós murmuração? Mas nós somos sacerdotes. E o sacerdote coloca lenha no altar. Quando? Todos os dias. Porque a lenha queima, viu, meus irmãos? A oração de ontem, ela precisa ser renovada hoje.
O coração quebrado, o coração quebrantado de ontem, ele endurece se ele não for renovado no seio da oração. A mulher que ora é uma bênção para o lar. Mas um homem que deixa a responsabilidade de suprir em oração para a mulher é um irresponsável. As nossas mulheres, elas precisam ser mulheres de oração. Mas isso não nos exime de ter que dobrar o joelho. E muitos de nós deixamos a responsabilidade de trazer a presença do Senhor para os nossos lares, para as nossas esposas. As nossas esposas também são sacerdotes do Senhor. As nossas mulheres também foram constituídas sacerdotisas do Senhor. Mas a responsabilidade de dobrar o joelho nas nossas casas é nossa. É a obrigação do homem se colocar de joelho e buscar a orientação do Senhor para a sua família. Temos 2 guias em nossas vidas: o espírito ou a carne. E o homem que não se ajoelha para Deus, se ajoelha para a carne. Segunda responsabilidade, está lá em Jó, capítulo 1, versículo 4 ao 5. Seus filhos iam às casas uns dos outros, os filhos de Jó, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O sacerdote precisa ensinar os seus filhos o caminho do sacerdócio. Precisamos mostrar para os nossos filhos o valor de servir ao Senhor. Muitos de nós temos entregue os nossos filhos para o YouTube, para o Netflix. E muitos de nós reclamamos que os nossos filhos têm ido para o mundo. Mas nós não temos ensinado o caminho do sacerdócio para os nossos filhos. Eles precisam aprender. Eles precisam aprender. E é assim, meus queridos. Os nossos filhos, eles não aprendem o que nós mandamos eles fazer. Eles aprendem o que eles veem a gente fazer. Os nossos filhos não aprendem o que nós pomos eles para estudar. Eles aprendem pelo exemplo nosso. Os nossos filhos só aprendem a temer a Deus se eles verem os pais temendo ao Senhor. Por quê? Porque filhos tementes a Deus só são gerados por aqueles que temem a Deus. É necessário que o homem ensine pelo exemplo. Muitas vezes os nossos filhos caem em armadilha por causa da nossa preguiça em ensiná-los. Quantos de nós, meus irmãos, temos preguiça em ensiná-los? Achamos difícil ensinar um filho a orar. O filho fala meia palavra e fala: não, então hoje nós não vamos para a igreja, não. Hoje nós vamos ficar em casa. Né, filho, vamos ter um tempo de qualidade aqui. Aí você liga o Netflix e tem um tempo de qualidade com o seu filho. Precisamos restaurar o sacerdócio. Precisamos restaurar a presença de Deus nos nossos lares. Precisamos restaurar o evangelho nas nossas casas. Precisamos restaurar o coração que teme ao Senhor.
Os nossos filhos precisam aprender a temer ao Senhor, olhando para nós, temendo ao Senhor. Terceiro, ensino da palavra de Deus, está lá em Deuteronômio 11, do 18 ao 21. Ponde, pois, essas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam no frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, sentados e em vossa casa, e andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos, escrevei-nos umbais de vossa casa e nas vossas portas, para que multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Todo marido, ele é o profeta de Deus na sua casa. Nós precisamos aprender a ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. E não é só o cultinho, que ninguém faz, ou poucos fazem. Não é só o cultinho que você senta aqui, filho, vamos ler aqui agora a genealogia de Jesus. Não. O próprio texto nos dá a dica. Nós precisamos incorporar a Bíblia. Nós precisamos incorporar a palavra de Deus. Nós precisamos incorporar os valores da palavra de Deus, os princípios, os preceitos, os estatutos, os mandamentos da palavra de Deus no nosso dia a dia. É andando pelo caminho. É a hora que acorda, é a hora que levanta, é a hora que vai no shopping, é a hora que vai levar para a escola, é a hora que busca da escola, é a hora que vai brincar, é a hora, todo momento, é momento de você ensinar os seus filhos a palavra de Deus, inculcar na cabeça deles, inculcar na sua mente, levá-los a, o Aleph, ele faz caligrafia, é com versículo. Nós precisamos aprender, mas sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente desconecta a palavra de Deus do nosso dia a dia. A gente acha que Bíblia é só para aqui dentro da igreja. A gente acha que nós precisamos falar da Bíblia só quando a gente tem uma reunião, só no grupo de vida. No grupo de vida a gente fala da Bíblia. No dia do culto eu pego a Bíblia e vou com a Bíblia. Não! Uma família sacerdotal, a palavra de Deus tem que ser constante. Assim, quando você estiver lavando as vasilhas, assim também você precisa falar para o seu filho ou para a sua filha: assim como eu lavo essas vasilhas, o Senhor lava o meu coração dos pecados. E aí a sua filha vai pensar 2 vezes antes de lavar mal as vasilhas. Porque ela não vai ter o coração, não vai querer ter o coração mal lavado. Quando você estiver andando com o seu filho, você precisa falar assim, ó: luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. Ele que endireita as minhas veredas. Eu preciso incorporar a palavra de Deus em todas as minhas atividades. Na hora que eu deito, na hora que eu me levanto, na hora que eu como, na hora que eu me divirto, a palavra de Deus precisa fazer parte do meu dia a dia. Assim é alguém que teme ao Senhor. Eu não posso usar a palavra de Deus apenas para discutir teologia, ou saber a cor da asa do anjo, lá em Apocalipse. Não, a Bíblia não serve para isso. A Bíblia serve para mudar
a nossa estrutura, a Bíblia serve para mudar o nosso interior, a Bíblia serve para transformar os nossos comportamentos, e a Bíblia serve para nos fazer viver como nós vamos viver no céu, em misericórdia, em amor, em justiça, em perdão, em transformação, em restauração. É para isso que o Evangelho veio sobre as nossas vidas, não foi para a gente ficar vindo na igreja, domingo após domingo, não, é para que as nossas famílias sejam um lugar da presença de Deus, para que as nossas famílias sejam conhecidas como famílias benditas do Senhor, para que os nossos filhos não sejam roubados da sua mentalidade, porque não se engane, o Netflix, o YouTube, até a sua escola, tem ensinado ideologias perniciosas para os nossos filhos, todos eles. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Os nossos filhos têm aprendido ideologia de gênero em todos os lugares que você está pensando. Os nossos filhos têm visto filmes de terror, filmes de violência, filmes de sexo, para todo lugar que você está. O que você acha que tem no TikTok? O que você acha que tem no YouTube? Não tem um filme que você coloca hoje que não tem ideologia de gênero. Mesmo que subliminarmente. Só que hoje não, eles estão escancarados mesmo. O mundo jaz no maligno. A maioria dos nossos filhos e das nossas filhas já estão contaminados por ideologias mundanas e nós brincando de ser crentes. Mas nós temos o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. E Deus vai nos... O Espírito do Senhor está sobre nós, sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. A nossa família, as nossas famílias, são famílias restauradoras. Amém? Por fim, e não menos importante, vamos abrir a Bíblia em Efésios 5, 25 ao 28. Maridos, amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Percebe aqui que Deus não pede o marido para amar a esposa. Deus manda o marido amar a esposa. Ah, mas assim, não, porque amor é sentimento. E aí o sentimento vai acabando. Não. Amor é mandamento. Ninguém mandou você casar. Casou? Agora você ama. Ah não, mas quando eu casei eu amava. Mas parece que agora eu não amo mais. Pois é, meu querido. Agora é contigo mesmo. Agora se você ama.
Porque amor, queridos, é mandamento. Amor é ação. É isso que eu quero deixar hoje aqui para nós homens. Eu não amo quando eu estou sentindo. Eu amo porque eu temo ao Senhor. Eu amo porque o Senhor me mandou amar. Eu amo, não é só porque ela era toda formosinha, toda tchutchuquinha, toda cheirosinha, mas hoje parece que ela não está assim tão. Hoje parece que ela não é aquela tchutchuquinha mais. Eu tenho que levar ela no Procon. Aí parece que o meu sentimento não é mais o mesmo. Só que aqui, meus irmãos, o sacerdote, ele obedece, ama. Porque, meu irmão, ele casa com a gatinha de 20 e poucos anos, mas quando ela completa 40, 50 anos, ele quer trocar por duas de 25. Mas deixa eu te falar. Deixa eu contar uma história para você. Se o cara que troca a mulher por um amante gastasse o dinheiro que ele gasta na amante, na mulher dele, ele tinha a mulher de volta. E é isso que Jesus faz. Jesus pega uma igreja toda bagunçada. Jesus pega uma igreja cheia de rugas. Jesus pega uma igreja... A mulher já está doidinha para colocar um botox. Ó. Tem gente já está. Mas se Jesus faz isso, olha aqui como é que está escrito. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É função do marido, meu irmão, levar a mulher para o lugar de potencialidade dela. É função do marido abrir. Você está doidinho para falar o bolso, né? É função do marido abrir, ampliar os horizontes para sua esposa. E é isso que eu quero falar aqui hoje. Invista no potencial da sua esposa. Muitos maridos prendem a esposa com medo de perder a autoridade. Não! A mulher, ela tem um potencial maravilhoso. Que quanto mais você investir nele, mais você tira dele. E só por uma questão de egoísmo, você precisa amar a sua esposa. Porque se você ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, você a si mesmo se ama, porque ela é sua melhor parte. Meu irmão, eu, Max Lane, consigo chegar na festa, ficar 3 horas e não fazer um amigo. Você acredita? Rapaz, eu sou aquele que chega na festa, eu fico lá no canto, divertindo, vendo o povo, e aí eu fico divertindo. Só que aí eu saio de lá e não conheço ninguém. Sabe quem é que faz a maioria dos meus amigos? A Eliane. A Eliane, com 5 minutos de festa, ela já conhece todo mundo. Com 5 minutos de festa, meu irmão, ela conhece o dono da casa. Ela já se convidou para ter um almoço, uma janta na casa, na próxima quarta-feira. Ela já marcou uma saída com a dona da casa. Aí eu vou na beira. Então, quanto mais eu invisto na minha esposa, mais eu ganho. Não é não? Olha o que eu coloquei aqui. Invista no potencial da sua esposa. Amar é apresentar a si mesmo, essa mulher que você casou todos os dias. Invista no relacionamento, invista no desenvolvimento, invista no direcionamento. Quanto mais você investir na sua esposa, mais você vai ser feliz. Rapaz, se tem o homem feliz, é o homem que tem a esposa feliz. Não tenha medo de sua esposa crescer. Não tenha medo de sua esposa viver a totalidade da vida de Deus para ela. Pois uma mulher empoderada, não, mulher empoderada, não, essa palavra é boa demais, mulher gosta dessa, não, porque eu sou empoderada. Né?
Só que a mulher empoderada para Deus é diferente da mulher empoderada para o mundo. A mulher empoderada para o mundo fala assim: eu não preciso de homem. Mas a mulher empoderada para Deus é a mulher amada pelo seu esposo, é uma mulher cheia do Espírito Santo, é uma mulher em que a vida de Deus está fluindo dela. Isso se chama mulher empoderada, porque é empoderada pelo Espírito de Deus. É o melhor investimento que um marido pode fazer no seu lar, pois ganhará uma auxiliadora idônea. Quanto mais a sua mulher for de Deus, quanto mais a sua mulher for mais cheia do Espírito Santo, mais o seu lar será cheio da presença de Deus. Mas quem faz isso? Quem é o responsável por isso? O homem. Então você, jovem que quer se casar, jovem mulher, busque um homem que saiba onde quer chegar em Deus. Busque um homem que saiba onde quer chegar no Senhor. Por quê? Porque se você casar com cabeça de vento, você vai ficar ao léu. E você, homem, busca uma mulher que quer ser cheia da presença de Deus. Quer ser cheio do Espírito de Deus. Porque o Espírito é submisso ao Pai. E submissão é algo que só se aprende com o Espírito de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, se submetia ao Pai. Amém? O pessoal do louvor pode subir para a gente começar a nos encaminharmos para um momento de adoração. Uma família sacerdotal precisa de um sacerdote responsável. Um sacerdote responsável é aquele que tem consciência, que serve a um Deus e a sua família ao lugar da presença de Deus. Lá em Isaías 61:9, eu quero terminar com esse versículo. Essa mensagem é um pouquinho dura para os homens, né? Mas a gente tem um couro duro, a gente aguenta. Mas eu quero terminar essa mensagem com uma palavra de reflexão e de esperança. Todos nós sonhamos com uma família cheia da presença de Deus. E é o que Deus tem para nós. É para isso que o Senhor nos salvou. É para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor nos resgatou pelo Evangelho. E eu quero nessa noite ministrar sobre as famílias. Eu queria que as famílias em que o homem está aqui agora, abraçasse a sua família. Pode se levantar, chama a sua família para perto de si. E ministre sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. Ministre. Eu sei que você pode falar assim, mas eu não sou esse sacerdote que o Max falou. Mas o Senhor quer te transformar nele. O Senhor tem para você, meu irmão, a maturidade de Cristo. O Senhor tem para você ser esse homem que tem a direção do Espírito Santo. Hoje esse culto da família é direcionado a você, homem, mas mais ainda é direcionado à sua família. Porque Deus quer fazer da sua família um lugar da presença de Deus, do Shekinah de Deus, dos seus filhos tementes a Deus, da sua esposa uma videira frutífera.
Eu queria que você ministrasse, mesmo talvez não sabendo tanto orar. E você que não está com seu esposo aqui agora, ore pelo seu esposo. Ore por ele, fale: Senhor, eu quero ministrar sobre o meu esposo, sobre a minha família, sobre os meus filhos. E declarar, Senhor Deus, que eu vou ter essa família, que o Senhor diz lá em Isaías 61:9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes nos meios dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Os reconhecerão como família bendita do Senhor. Senhor Deus, nós colocamos agora, Senhor Deus, as famílias desta casa diante do Senhor. Senhor, derrama, Senhor Deus, da tua cachoeira, Senhor Deus, de vida, de alegria, Senhor Deus, de graça, Senhor. Que os nossos homens aqui, Senhor Deus, se posicionem, ó Senhor Deus, como homens cheios do temor do Senhor. Que os nossos homens, ó Senhor Deus, aprendam que eles, ó Senhor Deus, foram comissionados para serem sacerdotes, ó Senhor Deus, das suas famílias. Senhor Deus, que os nossos filhos não sofram pela negligência, Senhor Deus, nossa, mas que eles, ó Senhor Deus, sejam, ó Pai, cheios, ó Senhor Deus, da vida do Senhor, porque vem essa vida fluindo de nós. Que os nossos filhos, ó Senhor Deus, aprendam, Senhor Deus, a se dobrarem diante do Senhor, não só porque eles leram nesse livro preto, mas porque eles viram em nós pessoas, homens e mulheres, que se dobram diante do Senhor. Nós ministramos graça, nós ministramos vida, nós ministramos unção, nós ministramos a palavra do Senhor, Pai, no nome de Jesus, e declaramos que todas as famílias deste lugar serão transformadas pelo poder do Teu Evangelho, aleluia, porque nós cremos no poder da cruz sobre nós, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus.